Fala comigo! Estamos mais uma vez aqui recebendo hoje ele, que é o Adriano, presidente do nosso Conselho da Criança e Adolescente, para estar falando um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, sobre o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Ele que é conhecido também como o japonês do negro. Mas antes da gente começar, eu quero aqui que você pudesse apresentar, Adriano. O Adriano Cabral de Souza, onde eu sei que é pai, marido, tem um trabalho aí junto com o nosso colega vereador Negro, de anos, e vem hoje à frente do nosso Conselho da Criança e Adolescente. Quem que é o Adriano? Mas muito boa tarde, Robert. Alegria muito grande poder participar contigo aqui nesse podcast. É um canal, né, de comunicação com a população, com as pessoas. E eu me sinto feliz de poder estar aqui e falar um pouquinho sobre quem é o Adriano. O Adriano Cabral é nascido aqui em Maracaju. Depois fui embora para o estado de Rondônia, Campo Grande, fiquei por lá um tempo. Retornei, trabalhei como assessoria ali da prefeita de Campo Grande e depois vim para Maracaju, comecei a trabalhar como vereador, como você disse, fazendo ali assessoria e também no projeto social comunitário Viva a Vida, né? Onde por muitos anos já estamos ali e também chegou até nós a incumbência, né, de trabalhar também com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e lá estamos já no segundo mandato. Até falando nisso, eu quero te fazer um convite para vocês conhecerem os projetos sociais que a gente tem em Maracaju. Um grande exemplo é o Viva a Vida aí, que tem um trabalho lindo, onde atende aí várias e várias crianças, famílias e várias atividades, assim como o nosso Instituto Pequeno Cidadão e o projeto do nosso colega vereador João também. E aí, nesse sentido, eu quero que você pudesse falar para mim, Adriano, como surgiu essa sua ligação com as crianças, com o adolescente aqui na nossa cidade de Maracaju? Então, comecei pelo projeto comunitário Viva a Vida, né? Trabalhando ali, comecei administrando ali o projeto e conhecendo de perto. E ali trabalhando a gente vai entendendo as necessidades das crianças, conhecendo de fato como são as crianças, né? Entre as crianças que estão ali brincando, você começa a olhar e entender a realidade da vida de algumas crianças. E comecei a buscar um pouco mais de como alcançar essas crianças através de projetos sociais e também através do Conselho Municipal da Criança. Olhando hoje, a gente sabe que você teve ali à frente por vários anos, a gente sabe que a gente vê, na realidade, esse empenho não só seu, mas da sua esposa também, a família de um modo geral ali junto é, ao, ao projeto. Aonde teve o estalo? Vou participar do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, como foi esse convite, esse propósito, porque na realidade eu vejo como um grande propósito isso de vida. Muitas vezes a gente deixa de estar com os nossos filhos, com os nossos familiares, para estar ali servindo a crianças que realmente precisam, para que ela possa se desenvolver de forma plena aí na cidade de Maracaju, né? Muito bem lembrado, Robert. Tudo começou através da minha esposa. Ela, como presidente do projeto, e eu fazia toda a parte de auxílio. E nós começamos a participar das reuniões, dos encontros do CMDCA. Foi ali que a gente começou a interagir, entender melhor como funciona, o que de fato o Conselho Municipal pode fazer. E com isso nós começamos a buscar se aproximar cada vez mais e acabando se tornando também ali um participante, né, e presidente agora do projeto do CMDCA também. O nosso intuito inicial foi justamente transformar aquilo que já é lei, o papel colocado em ação ali nos trabalhos do CMDCA. Vamos falar de forma leiga, assim, simples, Adriano. Sim. Para quem está nos ouvindo, vendo hoje, que é o CMDCA? É de comer ou de passar no pão? Explica aí pra Então, gente, porque a gente sabe, quem conhece sabe a importância que esse conselho tem no desenvolvimento, principalmente da criança e do adolescente na nossa cidade de Maracaju, a projeção da nossa infância, da nossa juventude, mas o que é, o quanto importante é esse conselho para Maracaju, não só para Maracaju, mas para o país, né? sim, o ECA, na verdade, que a gente costuma. É uma lei que garante, né, o direito das crianças. Então, eu falo assim, falando de uma forma bem leiga, é garantir os direitos. Né? Todos nós temos direito. E a criança antes era como um cidadão somente, né, sem direitos.
E hoje não. Hoje a criança ela tem direito à escola, direito à educação, ao lazer, à boa saúde. E nós ali do conselho, nós por trás trabalhamos sempre para buscar alcançar isso para as crianças hoje. Fala para mim, a gente viu campanhas de doações, principalmente nesse momento do imposto de renda, onde você que está aí, às vezes não sabe para onde vai, às vezes, seu imposto de renda, em vez de você mandar esse dinheiro lá para Brasília, você pode estar fazendo essas doações aqui para os fundos municipais, que nós temos o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e tem o Fundo Municipal do Idoso. E aí você conversa com o seu contador e faz essa doação. Quais são os principais projetos e ações que o Conselho apoia e fiscaliza atualmente na cidade de Maracaju? Só para a população ter a ideia do que recurso entrou, aonde foi aplicado e principalmente a gente poder prestar contas, né, Adriano? Sim, é muito boa a sua pergunta, ô Robert. Primeiramente, quero agradecer muitos empresários em Maracaju, pessoas físicas, já destinaram esse ano inúmeros valores já para o Conselho da Criança e Adolescente e nós transformamos esses valores que são destinados, né, ali para o Fundo da Criança e Adolescente em ações. Exemplo disso, nós temos, né, por exemplo, o projeto comunitário Viva a Vida foi um dos beneficiados, onde foi construída uma sala de música exclusiva através desses recursos do Fundo da Criança e Adolescente. A Escola Manuel Ferreira de Lima recebeu vários materiais esportivos, né, com esse recurso. Também nós, Hospital, né? o hospital, uma incubadora e vários equipamentos hospitalares. Por indicação sua, nós mandamos uma van, né, ali para o esporte, Que é para né? atender os projetos, né? Exatamente. Ele atende todos os projetos, inclusive, né? Já tem destinado aí por alguns dias aí A viagem, mais uma vez, até que aproveitar e agradecer. Para muita gente não sabe, mas o Instituto Pequeno Cidadão e o pessoal da Secretaria de Cultura vai para 4 anos que sai de Maracaju e vão para Joinville. E aí já vem, desde que foi adquirido essa van do Conselho, a van que faz esse transporte dessas crianças, né? E o que é interessante, ô Robert, e eu quero também devolver o agradecimento, porque partiu de você a ideia dessa van e que tenha alcançado muitas crianças, muitos projetos, não só do Pequeno Cidadão, mas todos os projetos, instituições de Maracaju, sempre que são solicitados, né, eles atendem. Também destinamos ali verbas para uma reforma na quadra da ABB, que para ampliar ali aquele atendimento, né, Do ABB da Comunidade, ABB né? Comunidade. Também, recentemente, aportamos financeiramente o projeto de basquete para que os alunos tenham acesso também a isso aí. É uma forma da gente garantir ali o lazer, o Xadrez, esporte, né? o xadrez também, que está em execução. Então, são inúmeros projetos que estão aí em execução em Maracaju. Quero ser parceiro do Conselho. O que que eu faço? Quais entidades sociais podem participar? As escolas? Como que eles podem apresentar esses projetos? Como que é feito isso? Quem faz parte do conselho? Como que está essa dinâmica aí? Legal. Toda a população pode fazer parte do conselho ali para acompanhar as votações, os projetos que estão ali em votações, assim como né, da Câmara de Vereadores, é sempre aberto ali para recepcionar pessoas. E para participar, no caso, é paritário, né? Nós temos ali hoje 12 conselheiros, que são 6, né, da não governamental e 6 do governamental. Ou seja, para participar, normalmente são indicados por alguma secretaria ou que se mostram interesse e se ingressam ali para fazer parte também do CMDCA. Muita gente não sabe, mas Conselho da Criança e Adolescente não é conselho tutelar. Mas Exatamente. o Conselho da Criança e do Adolescente é um importante elo para o Conselho Tutelar, inclusive na fiscalização do trabalho, inclusive na busca até de recursos para o próprio Conselho. Qual é a função real de um e de outro? Eu sempre digo que nós trabalhamos em uma parceria, né? Nós fiscalizamos o trabalho o importante trabalho do Conselho Tutelar, buscamos formas de alcançar eles através de ferramentas, né? Como, por exemplo, um investimento que nós fizemos numa escuta, né? Que hoje é utilizada, isso é muito vai amparar muito mais o trabalho, né, do Conselho Tutelar, onde eles fazem uma escuta digital,
onde isso fica uniforme para quem vai receber depois essa denúncia, essa informação que as crianças trazem ou que o, né, precisa. Então, assim, nós somos o elo, como você mesmo disse, entre a administração pública, entre as forças públicas e também o Conselho Tutelar. Qual que é a relação hoje? Como que o conselho acompanha e fortalece esse trabalho dos conselheiros? Você falou dessa escuta, mas a gente sabe de outras ações, inclusive no apoio na própria realização da eleição do conselho, né, Adriano? Exatamente. Eu falo assim que nós temos uma ligação muito forte. Eu falo que recentemente nós pedimos para eles uma relação. Eles estão constantemente levando também situações que um pouco fogem um pouco do controle, para que a gente acompanhe isso também, seja um elo com eles, com a administração, com a força pública, né? Então, nós estamos trabalhando em conjunto para buscar sempre a melhor viabilidade para atender os casos que chegam. A gente viu a mudança no perfil da eleição do conselho, certo? Onde literalmente começou a virar como se fosse um período eleitoral, como se fosse uma nova eleição, inclusive de vereador, só que é para o conselho tutelar. Como que você está vendo isso? Porque assim, eu tenho, muita gente não sabe, mas dentro do primeiro conselho tutelar de Maracaju, meu pai fez parte. Depois minha mãe por 15 anos. Então eu conheço um bom trabalho ali que foi realizado. A gente tem N conselheiros que realmente merecem. Hoje a nossa própria secretária de assistência passou por ali, hoje está a irmã dela. Mas a gente está vendo essa dinâmica de uma eleição que muitas vezes não está se levando em conta o desejo do cuidado para a criança e efetivamente se tornando uma campanha eleitoral. Nós entendemos que essa mudança, né, trouxe alguns prejuízos em algum ponto. Em outros pontos, a gente entende que quando a gente coloca o nome em apreciação, é a população que vai escolher, são as pessoas que escolhem, e cada pessoa tem uma forma de avaliar. E eu vejo que nessa última foi uma coisa, como você disse, como uma campanha política, né? Nós acompanhamos toda a gestão ali, e foi interessante. Eu fico até feliz hoje quando eu olho para trás e vejo que, de fato, muitos desses conselheiros que entrou têm o coração voltado para o que estão fazendo Realmente, a gente vê isso aí. e assim, um grau técnico bacana. Então, assim, eu falo assim que eu vejo como uma forma de a gente ainda dar uma ajustada, né, fazer algumas melhorias, mas eu concordei dessa forma de escolha. Achei interessante porque colocou a população para a escolha. Está tendo a participação efetiva da população nessa escolha? Essa informação, assim, se está tendo, pelo menos eu vejo que não estamos tendo reclamações muito acentuadas, né, com relação aos nossos conselheiros. Nós estamos constantemente buscando capacitações, buscando coisas que possam somar no dia a dia de trabalho. E a gente tem tido bons retornos, boas respostas dele, né, nos atendimentos em rua, trazendo para a gente, sempre que acionados, trazem para a gente uma devolutiva positiva. ECA, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, completa aí mais de 30 anos. Na sua visão, qual que foi o maior avanço do nosso estatuto para o nosso país? Eu entendo que foi muito importante essa alteração, essa mudança, né, que trouxe a nova lei, né, do ECA, que começou lá em 13 de julho de 1990, né, porque é o seguinte, trouxe para nós muito amparo para tirar realmente do papel que for, né, para trazer para a realidade, para ações, que isso transforma, sim, a vida das crianças através de ações, e não só de leis, né, que ficam ali engessadas, mas que são executadas diariamente para... A gente escuta muita reclamação da população de modo geral, que a criança não pode trabalhar, o adolescente não pode trabalhar, mas alguns já estão até matando. Sim. Então, e aí muitas vezes as pessoas alegam que o ECA trouxe esse retrocesso nessa situação. Na verdade, será que não está faltando parte de conhecimento por parte dos empresários
para entender os modos legais de fazer a contratação de um jovem aprendiz hoje no mercado de trabalho, André? Sim, eu creio que pode ser isso, Robert. Porque existem meios, né, dessas crianças, e existe o desejo também de muitas crianças, e muitos estão alcançando até, né, já o trabalho desde da juventude. E eu creio sim que precisamos fazer aí, talvez, uma forma de fazer um elo, né, entre os empresários e aqueles que desejam trabalhar para que isso possa se tornar uma realidade na vida de muitas crianças que desejam, mas que são de fato impedidos através de um entendimento, né, na lei do ECA. O ECA trouxe vários avanços na área de garantir direitos e deveres, tanto das crianças, dos adolescentes, como dos pais, da política pública, do Estado em si. E na verdade a gente vê muita coisa só no papel ainda, né, Adriano? A gente vê ainda algumas falhas nessa parte de se tornar efetivo algumas políticas públicas de garantia dos direitos fundamentais, principalmente da criança e adolescente. O que você acha que falta para nossa mudar esse conceito, esse conhecimento, essa estrutura? É falta de estrutura? É falta de conhecimento? Ou é falta de vontade política nisso aí? Não, eu creio que falta de vontade política não seja. Eu falo que é assim, uma junção, um pouquinho de cada coisa para que a gente comece a colocar isso mais em prática, né? Eu vejo que assim, você como um político, você sabe que muitas vezes vocês colocam e muitas vezes não são aceitas, né? Pela própria população, a própria pessoa que seria beneficiada, né? Então, assim, eu falo que conscientização, talvez, Robert. Eu aposto muito na conscientização, naquilo que muda, porque assim, tem muitas coisas que vêm do cultural, né? E é difícil mudar culturas. E aí a gente vê que de repente as pessoas não entendem a importância que o ECA tem, principalmente nesse cuidado com a criança que mais precisa ser protegida. O que você vê como orgulho aí que não, o ECA veio como um avanço e realmente mudou a realidade das nossas crianças? Bom, eu vejo como um orgulho o avanço, aonde se tornou a criança começa a ter um pouco mais de voz, né? Isso para a gente tem sido importante, porque assim, um pouco antes, o Robert, as crianças passavam por situações, De não tinham espancamento, espancamento, trabalho abuso, infantil. trabalho infantil, e eles não tinham um amparo nem na lei para que protegessem eles, né? Hoje eu vejo como positivo tudo isso que nós temos, acontece ainda muito, né, Robert? Mas por trás existem pessoas que estão buscando incansavelmente formas de combater isso, para trancar isso e mudar a vida das crianças nesse sentido. Existe preconceito e desinformação junto ao ECA, Exato. né? O que você acha que nós podemos fazer para acabar com isso? Olha, eu me pego sempre pensando em uma viabilidade, como fazer isso. E realmente é algo que precisa se fazer, mas eu, de fato, eu busco incansavelmente uma forma de como fazer, o que deve ser feito, né, Robert? E isso eu até devolvo para você que faça sugestões, né? Eu acho que os MDCA ali, nós somos bastante abertos e carentes, inclusive, de boas ideias. Tem muitas pessoas com muitas boas ideias que às vezes nem sabe do que ele pode contribuir na sociedade. Então, assim, é bem interessante a sua pergunta e de repente dá para você deixar uma caixinha de sugestões aí Ótimo, na boa ideia. nossa, no final. Na verdade, eu vejo que muitas vezes o preconceito existe porque daí, às vezes, de repente, a pessoa passa do limite, porque uma coisa é você dar uma palminha de educação, outra coisa é você espancar a criança, né? E aí, realmente, às vezes, esse limite ultrapassa. E a gente precisa garantir o cuidado, proteção das nossas crianças e adolescentes. E aí acaba gerando esse preconceito, que tipo, o ECA não veio para ajudar, que não veio para proteger, muito pelo contrário, veio para tirar, às vezes, a liberdade do pai. Só que essa liberdade, às vezes, passa dos limites, Sim. que é Eu falo que isso é um preconceito até hoje, quando você fala de conselho tutelar,
tem muitas pessoas que acham que o Conselho Tutelar ele veio para atrapalhar, que ele causa medo nas pessoas, né? A exemplo disso, outro dia tinha uma mãe que estava com uma filha internada e a escola mandou uma mensagem que ela estava muitos dias ausente e essa mãe entrou em desespero quando a escola informou que o Conselho Tutelar faria uma visita. E ela nos ligou, nos procurou no CMDCA. E foi quando eu coloquei ela em tranquilidade. Falei, mãe, a senhora está somente no hospital tratando a sua filha, então não há no que se temer. Então, existe sim um tabu a ser quebrado ainda, que as pessoas têm um pouco de medo, muito medo, né? Muitas pessoas têm muito medo sobre a execução da lei do ECA. Na verdade, De proteção. como a gente falou, falta o conhecimento, né? Exatamente. Efetivo do ECA e da função do próprio Conselho Tutelar. Porque a gente vê aí, às vezes, informações de tipo, o Conselho não fiscaliza, o Conselho... E, na realidade, às vezes, não é papel do Conselho naquele primeiro momento. Sim, Porque, eu vou dar um exemplo, ali hoje dentro do Conselho a gente não tem nenhum policial, entendeu? exatamente. E, às vezes, determinadas situações... A Leisa contou para mim uma vez num programa de rádio de uma situação que eles foram fiscalizar e quase foram recebidos literalmente a Atiros. tiros. Então, e minha mãe Existem ligeira disse vários. que passou por baixo de uma mesa e tal, e em movimento, e ela lembra muito dessa história toda vez que a gente se reencontra e pode falar sobre o conselho. E na realidade só demonstra que nesse primeiro momento não é o papel do conselho. Exatamente. Exatamente. Existem casos e casos, e nesse caso em si, ele precisaria estar amparado ali pelas nossas forças policiais, porque se, na verdade, a gente nunca sabe o que vai encontrar, Robert. É um desafio que o nosso conselho tem todos os dias, né? Que às vezes eles são acionados para algo que aparentemente é uma coisa simples, tranquila, e chega lá, realmente a criança está passando por situações de distrato que precisa, inclusive, E a da força. sociedade, de modo geral, não faz nem ideia do que às vezes as nossas crianças são São submetidas, né? submetidas. Exatamente. É muito interessante o que propôs hoje o Conselho, a Coordenadoria da Mulher, hoje na nossa reunião ali do Conselho, nos propôs trazer uma palestrante que vai tratar justamente esse assunto de escuta, para que mais pessoas dentro das escolas, das instituições, tenham habilidades para compreender a criança através de ações, de gestos ou de fala, entendeu? Você está no segundo mandato como presidente do conselho, No né? segundo mandato. E já vem participando do grupo do conselho há quantos anos? Aproximadamente 6 anos. Nesses 6 anos, e não só isso, mas olhando de repente para trás, com outros depoimentos de outros conselheiros ali, o que você vê como o maior desafio atualmente que o conselho enfrenta? E qual que é a maior conquista que vocês têm como orgulho em contar para Maracaju? Olha, o desafio, a gente sabe que eles vão chegando a todo o tempo, né? E ainda a gente não tem qual é o maior desafio, sabe? Mas o que nós temos, assim, hoje para contar como orgulho, primeiramente foi essa incubadora no Hospital de Maracaju, podermos tirar esses projetos que têm chego para nós, 100% dos projetos que chegaram, que a gente conseguiu aprovação na mesa, a gente colocou em execução. Então, assim, isso para nós traz bastante orgulho, sabermos que, de alguma forma, estamos ajudando. E nós não temos medo de desafio, Robert. Aquilo que for proposto para nós, para a gente fazer, se for para defender os direitos da criança e do adolescente, nós estamos ali com uma equipe preparada, né, nosso conselho, motivados para a gente buscar intensamente aí qualquer desafio. Como você vê o futuro da proteção da criança e do adolescente de Maracaju? Estamos no caminho certo? Robert, eu creio que nós temos muito a se fazer, né? Eu penso que precisamos ainda criar bastante políticas públicas para aprimorar isso, para que a gente consiga atingir pelo menos um pouco, avançar um pouco mais sobre no que é proteger as nossas crianças. Adriano, eu estou aqui ouvindo você no podcast, através do nosso YouTube, nosso canal. Até quero já aproveitar e te fazer um convite futuramente para estar indo participar com a gente no nosso programa de rádio. A nossa ideia com esse podcast é a gente ampliar
a essa discussão que a gente às vezes está levando para dentro da rádio de uma forma mais ampla, né? Porque às vezes o tempo da rádio, por conta dos comerciais e tal, e o assunto requer, às vezes, essa discussão mais ampla. Então a gente voltou a criar esse podcast para que a gente pudesse ter um debate maior de assuntos pontuais, como a defesa da criança e adolescente. Quero ser voluntário, quero ser parceiro, quero ser doador. O que que eu preciso fazer? Quem que eu procuro? Onde procuro? Como que eu entro em contato? Para quem vai fazer declaração de imposto de renda nas próximas, pode procurar o seu contador e pedir para destinar. Porque nós temos tivemos uma visita do delegado da Receita Federal no ano anterior, e ele nos deixou uma informação que me deixou bastante preocupado, no sentido de que ele disse: Maracaju deixou ou enviou para o governo federal 1.800.000 que poderiam estar em Maracaju para ações que voltassem ali para a criança e o adolescente na nossa cidade. Então, convidar os empresários, as pessoas físicas que queiram, que todos fazem. Lembrando aí... que assim, ó, gente, esse imposto, essa doação para o conselho, independente de você sinalizar para o seu contador ou não, você vai pagar. Exato. Entendeu? Então, assim, na verdade, a ideia é que o dinheiro seja investido no município que você mora. Exatamente. É porque assim, nada muda, né? Não tem que se pagar ou fazer uma doação extra ali. É aquilo que você já encaminharia, né? Para o seu imposto de renda, você só vai destinar. Opa, eu não quero que destina direto lá para o governo federal. Que fique ali 6%, 3%, no caso de pessoa jurídica, para o município de Maracaju. Você pode até fazer mais, Robert. Pode ali fazer uma cartinha, como nós recebemos de alguns empresários de Maracaju. Eu quero que manda ali para o abrigo da criança. Quero que compre cobertas. Até isso a pessoa tem as prerrogativas de fazer, entendeu? Então, O conselho é aberto a isso, o né? conselho é aberto a isso. Então, assim, você fez ali a destinação, ainda pode escolher o que você quer. Qual é a ação que você quer fazer e para qual instituição. Onde que eu posso procurar? Pode procurar, no caso das destinações, o contador, ou se for algo local, pode procurar ali a sede dos conselhos também. Lembrando que a sede do conselho fica ali próximo à prefeitura, ali na frente onde hoje está o departamento de habitação, ali do outro lado da rua. Exatamente. Onde antigamente era o nosso sindicato rural de Maracaju. Isso, exatamente. Quem é antigo aqui de Maracaju sabe a história que tem aquele prédio ali. Tem espaço para a nossa juventude participar das decisões? Tem espaço. Ô, Robert, hoje nós Eles são ouvidos? não temos hoje jovens que participam dos nossos encontros, mas foi um tema das nossas reuniões buscar, né? Nós trouxemos esse ano algumas APMs para fazer parte. Então, nós começamos a dar ouvidos através da APM, né? Das escolas estaduais e municipais, que hoje está fazendo parte do conselho, né? Então, temos aí o Geles, que faz parte ali da estadual, da Escola Cambaraí, e tem a professora Ramona, que está vindo também pela Escola Irma de Lima Matos. Então, são pessoas que estão ali incumbidas de trazer ali a voz, a fala das nossas crianças e adolescentes das escolas. Como que a gente pode envolver esses adolescentes de uma forma direta aí na vida deles? Porque, às vezes... a gente vê o político por si só, ele às vezes toma uma decisão, vou fazer uma creche. E na verdade, às vezes as pessoas querem um posto de saúde naquele bairro. A creche não tem a necessidade. E é aquele detalhe de não ouvir as pessoas. E aí vamos lá olhar para o lado da criança. Às vezes nem o próprio pai escuta ele. Sim. Mas o conselho, como que ele pode participar nessa construção dessa participação efetiva aí das crianças, adolescentes e da nossa juventude? Então, nós estamos implementando agora, recentemente, um canal, né, para que nós para a gente levar nas escolas com QR Code para que eles sigam o nosso perfil lá, né? Então vai ter o perfil do Instagram diretamente para que os jovens, os adolescentes tenham um canal aberto para conversar diretamente com a gente, e que isso será levado para a mesa para discutir, para a gente transformar essa fala deles em algo de ação. Se você pudesse, Adriano, transformar a realidade das nossas crianças e adolescentes de Maracaju em algo ideal, algo que você sonha e que você idealiza,
e que às vezes não consegue por conta das vezes da burocracia, às vezes da falta de recurso e tal. Qual seria a sua prioridade? A minha prioridade seria buscar uma mudança cultural no sentido de educação, no sentido de buscar uma mentalidade diferente, Robert, porque eu falo assim que muito disso começa lá na casa. Os pais que tratam muito assuntos de escassez tornam filhos crescidos com sintomas da escassez, que às vezes têm muito potencial, eles não sabem desempenhar esse potencial a ponto de alcançar um objetivo maior. Então, o meu desejo, o meu sonho mesmo era poder alcançar essas crianças com algo que transformasse esse pensamento de escassez, de que não posso, que eu não consigo, em energia para eles conseguirem, porque nós podemos tudo aquilo que nós desejamos. Amém. Chegando aqui ao final do nosso podcast, quero desde já te agradecer, Adriano. Leve meu abraço à sua esposa, à sua família, ao nosso colega vereador Nego, e que sei que você é o cara que tem uma paciência enorme, é um grande parceiro dele ali, a gente vê esse empenho seu também nessas ações que o vereador promove na nossa cidade de Maracaju, onde quero realmente te parabenizar e parabenizar ele pelo trabalho que faz na nossa cidade de Maracaju. Qual que é a mensagem final que você deixa aí para nós? Como quero aproveitar também e agradecer e parabenizar todos os conselheiros, Isso. tanto ao Conselho Tutelar e ao Conselho da Criança e Adolescente. É isso, Robert. Eu quero, em nome do Conselho Municipal da Criança, do CMDCA e também dos conselheiros, né, agradecer você por esse espaço, tá? Te parabenizar por essa busca incansável de transformar ações como essa pública, porque eu falo assim que muitas vezes fazemos e ninguém fica sabendo que estamos fazendo. Outras vezes a gente não faz porque não sabemos que é uma necessidade. E um canal como esse que você criou, você, né, cria um elo entre a população, entre o executivo, poder legislativo. Isso tem transformado muitas coisas, Robert. Então, quero te parabenizar, te agradecer pelo convite. Me sinto honrado aqui e mando um abraço para todos os conselheiros, para minha esposa que está lá também acompanhando a gente. E você, Robert, por todo o seu trabalho, pelo pequeno cidadão que tem sido um exemplo. Aonde nós estamos, a gente está sempre ouvindo falar coisas positivas e isso é uma forma de transformar essa lei de papel em ações que realmente transformam. Parabéns também. Show de bola! E é com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo, onde eu quero te agradecer. Agradecer a você, Adriano, que Deus continue te abençoando, te iluminando e que você possa realmente entender esse propósito que a gente tem a favor das nossas crianças e adolescentes em fazer o melhor. Então, que Deus te abençoe. Amém. Te espero no próximo e manda sua sugestão. Manda para nós aí que tema que você gostaria de estar. Comenta aqui ou manda para nós no direct do Instagram. O que você gostaria de que a gente pudesse falar com você. E desde já eu quero ouvir a sua sugestão. Manda a sua sugestão, manda o que você gostaria de ouvir no nosso Fala Comigo, seja no programa de rádio ou aqui no nosso podcast. Um forte abraço e Deus te abençoe. Valeu, Robert. Obrigadão. Valeu.